Colossenses 3, versículo 23. Peraí, irmãos. Vamos lá? Nos diz assim a palavra do Senhor: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Em outra versão, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Paulo aqui escreve aos cristãos da igreja de Colossos para mostrar que a fé se manifesta na vida prática, no nosso dia a dia. Ele estabelece aqui um princípio que molda a existência na vida do cristão, que molda a existência do crente em Cristo Jesus, que é o compromisso integral. Então, ele estabelece esse princípio aqui, partindo deste versículo que nós lemos. Segundo o apóstolo Paulo, tudo o que nós fazemos, absolutamente tudo, deve ser oferecido a Deus com o coração totalmente entregue. Eu não devo oferecer a Deus apenas o momento em que eu venho para o altar ministrar, cantando, tocando, ministrando a palavra, mas é tudo que eu faço na minha vida. Como um crente em Cristo Jesus, eu tenho que entender que o princípio é fazer de todo o coração, sabendo que eu estarei agradando ao Senhor e não a homens. E aqui surge a pergunta para nós: o que tem impedido muitos de se tornarem aquilo que Deus quer que sejamos, que sejam? O que tem impedido? O que tem impedido com que nós sejamos aquilo que a palavra de Deus nos pede nessa noite? A resposta bíblica é: falta de compromisso verdadeiro. Há pessoas, irmãos, que começam, mas não terminam. Há pessoas que fazem, mas não se entregam. Há pessoas que possuem diplomas, cursos, habilidades, talentos, mas nunca se dedicam de corpo e alma a nada. Isso significa falta de compromisso verdadeiro. Então nós passaremos a ver agora, de acordo com o versículo lido e com essa pequena introdução, com quem o cristão deve ter este compromisso inabalável. Com quem? O primeiro compromisso inabalável da nossa vida deve ser para com o Senhor. Deve ser para Deus, para com Deus, o nosso Pai. Aquele que nos chamou, aquele que nos amou. E a vida cristã não combina, irmãos, com meia entrega, com mais ou menos. A vida cristã não combina com ficar em cima do muro. Com se der, eu vou, se não der, eu não vou. Ah, vou chegar mais tarde, tem nada não. Entende? A vida cristã não combina com meia entrega, com metade. A Bíblia nos diz que aquele crente que é do meio, do mais ou menos, do cima do muro, o Senhor não suporta. Ele fica a ponto de vomitá-lo. Não combina com a vida cristã essa meia entrega. Zelo e fervor são as marcas de quem já foi alcançado. Porém, o que o compromisso que devemos ter com Deus exige de nós, os seus servos? Vamos ver? Para com Deus, 3 exigências são nos pedidas aqui. Olha só, a primeira: compromisso com Deus exige zelo e fervor. Eu vou estar mencionando outros versículos além do que foi lido. E
A carta aos Romanos, no capítulo 12, o versículo 11, nos diz assim: nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. O compromisso com Deus exige zelo, exige dedicação, exige fervor. A vida cristã, como eu disse, não combina com mais ou menos, não combina com a metade. Zelo e fervor são marcas de quem foi alcançado pela graça de Deus. Então, sempre que você for fazer algo, lembre-se disso. Para com Deus você não dá o que resta. Para Deus você não dá a metade. Para Deus você não dá o restinho do seu tempo. Para o Senhor, nós precisamos agir e dar o nosso melhor com zelo. Para com Deus também, num segundo momento, uma segunda exigência, nós precisamos de prioridade correta. Prioridade correta. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, nos diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão? Todos nós sabemos esse versículo de cor. Busquem em primeiro lugar. Deus exige prioridade correta. Irmãos, o dia que nós entendermos como filhos de Deus, que colocar o Senhor em primeiro lugar, todas as coisas se encaixarão no devido lugar. Nós deixaremos de sofrer tanto. Nós deixaremos de bater a cabeça na parede. Nós deixaremos de realmente sofrer na nossa vida. É oferecer ao Senhor o primeiro. Isso faz parte de um compromisso inabalável com Deus. Eu ofereço, é exigido zelo, dedicação. É exigido prioridade correta. No mundo em que nós vivemos, há uma dificuldade muito grande. Nós vivemos pedindo que o nosso dia seja de 48 horas. Tantas são as atividades, tantos são os afazeres. Mas, se nós orarmos, pedirmos direção do Senhor, pedirmos a Ele que nos direcione em sabedoria, oferecendo a Ele o primeiro da nossa vida, nós veremos que as 24 horas do nosso dia se encaixarão com tudo aquilo mais que nós precisaremos fazer. Deamos ao Senhor o primeiro, a prioridade correta nos é exigida. Também nos é exigido compromisso com Deus, exige um coração por inteiro. O profeta Jeremias, no capítulo 29, no versículo 13, diz: vocês vão me procurar e vocês vão me achar. Sabe quando? Quando vocês me procurarem Vocês vão me procurar e vão me achar quando me buscarem de todo o coração. Compromisso com Deus exige um coração por inteiro. Deus não divide o trono do coração com nada e com ninguém, irmãos. Nem mesmo com seu filho, que talvez seja o bem mais precioso que nós tenhamos, né? O nosso esposo, a nossa esposa, a nossa família. Bem mais precioso que Deus nos deu aqui nessa terra. Mas se tiver que escolher, o Senhor quer o primeiro lugar. Ele não divide a sua glória com nada e nem com ninguém. Com seu sucesso profissional, com a sua carreira que está alavancando, com a sua faculdade, com os seus sonhos, com os projetos. Vamos ver que nós precisamos sonhar. Mas nós precisamos dar o nosso coração por inteiro ao Senhor. O cristão deve ter compromisso inabalável com Deus, onde nos é exigido zelo, nos é exigido prioridade correta e nos é exigido um coração por inteiro. Com quem mais nós devemos ter um compromisso inabalável? Com a nossa
família. Com a nossa família. A família vive hoje, meus irmãos, uma gravíssima desestruturação. A cada dia que passa está uma situação pior, mais caótica, a situação das famílias. Muitos querem benefícios no seu lar, querem a bênção no seu lar, mas não querem assumir responsabilidades. Nós queremos o benefício que a escola nos traz para os nossos filhos. Nós queremos os benefícios advindos da igreja. Ah, mas o meu jovem, minha moça, o meu rapaz é lá da Luz Central Vida. Mas se aqueles pastores não pastorearem eles direito, eu vou te contar, viu? A gente quer as bênçãos, a gente quer os benefícios. A gente quer os benefícios da secretária que cuida dos nossos filhos para nós trabalharmos. Mas muitas vezes não queremos nos comprometer com aquilo que é responsabilidade nossa. E o compromisso, irmãos, é a base da estabilidade, é a base do sucesso na família. É o compromisso. E esse compromisso se estabelece com as seguintes decisões. Sabe com quem nós precisamos ter a primeira decisão de nos comprometer? Com o matrimônio. Com o matrimônio, com o nosso casamento. Sabe por quê? Pela importância que ele tem. Pela importância que a palavra de Deus dá ao matrimônio. Um para com o outro. O cônjuge, né, a sua esposa com o seu esposo. Não pode haver, irmãos, apenas cerimônia, mas tem que ter compromisso real. Casamento que se desfaz por qualquer motivo é porque não existiu uma entrega sacrificial. No momento da cerimônia e das juras de amor, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Mas naquele momento em que aquela outra parte do juramento entra em ação, na saúde, muitas vezes, muitos casamentos se acabam. Na primeira briga, no primeiro desafio, nos primeiros desentendimentos. E nós precisamos tomar a decisão de nos comprometer com o matrimônio, com o nosso casamento. A palavra de Deus no livro de Malaquias, no capítulo 2, do versículo 13 ao 16, nos diz que Deus rejeita ofertas de quem abandona a sua aliança conjugal. Isso é chamado de infidelidade, de violência espiritual. Irmãos, infelizmente, o nosso Brasil, o nosso país, tem colhido frutos amargos, porque tem tratado o matrimônio levianamente, de qualquer maneira. Hoje em dia, se tomam a decisão de fazerem contratos, porque acham que é mais fácil de serem desfeitos a qualquer momento. Já se casam daquela maneira, se não der certo, isso não pode entrar dentro da igreja. Um compromisso inabalável com a família tem a decisão de dar importância, da importância devida ao matrimônio. Não tratá-lo como um contrato, mas como uma aliança. Um contrato, irmãos, qual é a diferença? Um contrato, ele depende do desempenho, né, de ambas as partes. E ele pode ser revogado a qualquer momento. A aliança que nós fazemos com o nosso cônjuge no altar do Senhor, não é desta maneira. A palavra do Senhor nos diz em Malaquias 2,14. A mulher da tua aliança, porque o Senhor foi testemunha, nós juramos e prometemos fidelidade um ao outro na presença, como testemunha primeira, quem?
o Senhor. O Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a tua mulher, a mulher da tua mocidade. Quem está perto dela ou dele, olha para ela aí agora. A mulher da tua mocidade. Pode ter passado mais de 50 anos, irmã Orosina, irmã Olena, pastor Manel, mas o Senhor esteve lá, no momento da aliança, lá na sua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. O Senhor vira o rosto para atitudes como essa. Então, o nosso compromisso inabalável deve ser com a nossa família, decidindo, tomando a decisão de nos comprometer com o matrimônio, também com a decisão de nos comprometermos com os pais. Efésios 6, de 1 a 3, nos diz ali sobre honrar pai e mãe, não é verdade? Outro texto que nós sabemos de cor. Presta atenção, irmãos. Honrar pai e mãe não é uma questão cultural apenas. Porque os antigos ensinavam. Mas se o meu pai olhasse... Minha mãe usava essa expressão, presta atenção. Minha mãe olhasse para mim de rabo de olho, eu não sei onde é que esse olho tem rabo, mas falava assim, se a minha mãe olhasse para mim de rabo de olho, eu já entendia tudo. Não é assim? Mas antigamente os filhos obedeciam. Mas entendendo que é uma questão cultural e que hoje não está cabendo mais, porque a modernidade mudou muito essas questões da honra aos pais. Mas deixa eu te dizer, não é questão cultural coisa nenhuma. Honrar pai e mãe é mandamento com promessa. A bênção de Deus flui pela honra. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, porque este é o primeiro mandamento para que te vá bem, sejas feliz e tenha vida longa sobre a terra. Isso aqui é cultural, irmãos? Por favor. Filhos, você que está aqui nessa noite, se você não tem praticado na íntegra isso daqui que a palavra de Deus fala com você, repense os seus conceitos. Não é cultura. Se você não tem o costume de pedir a bênção do seu pai ou da sua mãe, porque pensa que isso é um costume dos antigos, repense. Comece a pedir a bênção. A bênção, mãe. Sua bênção, pai. E o seu pai vai dizer para você, Deus te abençoe, meu filho. Olha que coisa mais extraordinária, irmãos. Não fique com vergonha de fazer aquilo que é bonito. Não fique com vergonha, filho, de fazer aquilo que a palavra de Deus te instrui. A Bíblia diz que isso vai voltar para você em forma de honra e de bênção. Você vai ser feliz e ter longos dias sobre a terra. A decisão de se comprometer com o matrimônio, a decisão de se comprometer com os pais e também a decisão de se comprometer com os filhos. Instruir os filhos, como eu disse lá atrás, não é responsabilidade, compromisso da escola, da sociedade, da igreja. Em primeiro lugar, instruir os filhos é responsabilidade diária de pai e de mãe, tá bom? De pai e de mãe. O lar é o nosso primeiro púlpito, irmãos. Quantas pessoas tomam este lugar para ministrar para multidões, para dezenas e centenas de pessoas, mas o seu primeiro púlpito, que é lá na sua casa, está desmoronado. Aliás, nem sequer ele existe. Vou contar um pequeno testemunho que nós ouvimos hoje do bispo Samuel. Achei lindo. Ele disse que tinha uma missionária lá na igreja, uma moça, que desempenhava um papel, o seu chamado, assim com excelência. Aquela moça liderava,
liderava células, pequenos grupos. De repente, os grupos foram aumentando, ela passou a ser coordenadora de vários grupos. E aqueles pastores iam se admirando com o trabalho daquela jovem e decidiram ordená-la ao pastorado. Mas pensaram assim, ela é uma moça, ela é solteira, a igreja não ordena moça ao pastorado. Mas vamos fazer o seguinte, vamos lá na casa dela, vamos conversar com os pais dela para saber o que eles acham disso. E assim eles fizeram. Chegando lá, eles falaram para os pais, para a família ali reunida. Olha, como igreja, nós temos admirado o trabalho da irmã fulana de tal. E queríamos muito honrá-la, consagrando ela ao pastorado da igreja. Nós viemos aqui saber de vocês. Eles pensavam que aquela família não acompanhava ela na igreja. Então, automaticamente pensavam, eles não são crentes ainda. Sabe qual foi a resposta daqueles pais, daquela família para aqueles pastores? Eles disseram assim, lá na igreja ela não é pastora ainda não? Porque aqui na nossa casa, ela é a nossa pastora. Ela nos pastoreia, ela nos cobre em oração. Ela abençoa pai, mãe, irmãos, família. Irmãos, esse deve ser o nosso testemunho. Nosso primeiro pastorado começa dentro da nossa casa. Amém? Dentro da nossa casa. E o que a palavra de Deus nos diz sobre isso? Moisés fala lá em Deuteronômio 6, do versículo 4 ao 9, nos diz assim, hoje essas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração, falando aos pais. Tu as inculcarás a teus filhos, assentado, andando, deitado, levantando. Você, pai, mãe, tem a obrigação de inculcar a palavra de Deus na mente e no coração do seu filho. É uma obrigação sua. A igreja vai te ajudar, os pastores vão te ajudar, a liderança vai te auxiliar. Mas a obrigação primeira de pai e mãe cristão é fazer a parte dele nesse negócio. Então, vamos lá. Nós precisamos, então, nos comprometer com Deus, nos comprometer também com a família, né? Por último aqui, nós precisamos tomar a decisão também de comprometer com fé pela transformação da casa. É lindo demais esse versículo. O líder do lar, irmãos, o líder, quando tem um marido, né, crente, o homem da casa, o sacerdote da casa, é ele que declara a sua posição, é ele que conduz a família no caminho do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz, em Josué, palavras de Josué, capítulo 24, versículo 15, Josué diz assim, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram seus pais, aos deuses dos amorreus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então a palavra do Senhor para nós é, escolhei hoje. Você quer servir o mundo? Vai para o mundo. Deus não quer a metade, Deus não quer o meio, Deus não quer o mais ou menos. Você quer servir o pecado, o diabo? Vai. Mas o sacerdote, o servo de Deus verdadeiro dentro da sua casa, abre a boca e declara como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Diga isso com ânimo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não importa a circunstância. Depois de um compromisso inabalável com Deus, com a família, nós veremos também que nós precisamos ter um compromisso inabalável com a família espiritual. Quem é a família espiritual? Olha para um lado, olha para o outro, olha para trás. Eis aí a sua família espiritual, a sua igreja. E nós veremos aqui que nós precisamos ter
4 dedicações com a nossa família espiritual, irmãos. Dedicação com a comunhão bíblica. Olha que coisa mais linda. E hoje eu me lembrei muito dos nossos pastores de jovens com esse versículo que está na carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 10. Olha o que o Senhor fala para nós. Isso aqui é um refrigério. Depois de um final de semana, de um ano planejando um retiro, a gente está cansado fisicamente, né? Esgotado. Mas olha o que Deus fala para nós. Olha que coisa linda. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Irmãos, Deus vê e Ele recompensa o amor que é investido no cuidado do povo dele. Servir aos irmãos é servir a Cristo. Uma outra dedicação é a dedicação à vida da igreja. Livro de Atos, o capítulo 2 de Atos nos fala lindamente sobre isso. Dedicação à vida da igreja. Nos diz que aqueles cristãos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E isso não era algo esporádico, que acontecia de vez em quando, não. Era um estilo de vida. E ainda, eles dedicavam com perseverança. Era diariamente. Perseveravam unânimes. O cristianismo apostólico não era ocasional, mas ele era permanente. E ainda uma quarta dedicação, é a dedicação com a consagração, irmãos. Diz o versículo 24 e 25 do capítulo 10 de Hebreus. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia, com D maiúsculo, se aproxima. Não abandonar as reuniões, não abandonar a sua igreja, priorizar os cultos. A gente sempre fala isso aqui. Você não precisa ser 100% fiel a tudo, irmãos. Mas existem famílias, pessoas, jovens na igreja que nos preocupam muito. Porque enquanto tem outro compromisso lá fora, a igreja não é prioridade para ele. Irmãos, não tem segredo, não existe outra alternativa. O tição, quando ele sai do meio dos outros e fica sozinho, quando ele sai do fogo, a tendência natural é ele se apagar. Tira ele do meio, tira ele de junto dos outros para ver o que acontece, irmãos. É natural. E o versículo nos diz que nós não devemos não só deixar de congregar, não só abandonar a congregação, mas que nós também precisamos animar uns aos outros. Precisamos trazer aqueles que estão desanimados. Além de não deixar de participar eu preciso ombrear com aquele que está mais fraco do que eu. Pegar na mão dele e dizer, vamos embora, eu estou aqui para te ajudar, vamos lá? Coisa que às vezes pastor, pastora, líder não faz. Mas você como cristão, você tem essa obrigação. A palavra de Deus não é para pastor e líder. A palavra de Deus, ela vale para a igreja, para os cristãos que estão aqui me ouvindo nessa noite. Amém? Aleluia! Precisamos ter compromisso com Deus. Precisamos ter compromisso inabalável com a nossa família. Precisamos ter compromisso inabalável com a família espiritual. E, por fim, precisamos ter um compromisso inabalável com o ministério e com os outros.
Esse compromisso, irmãos, se caracteriza. Quero falar só de 2 comprometimentos, presta atenção. É o comprometimento com o ministério que Deus colocou nas minhas mãos. Deus espera que nós o sirvamos com dedicação total. Não por obrigação, irmãos, mas por amor. Se nós formos pensar, imaginar, tentar calcular o tamanho do amor e do sacrifício de Jesus por cada um de nós, nós faríamos e faríamos e faríamos sem reclamar, sem murmurar. Sabe, irmãos, de cara alegre, feliz, por isenção de problemas? Não, todos nós temos. Eu ontem parei lá no hotel para elogiar um dos funcionários que estavam ali. Você via no rosto dele, no semblante dele, um cansaço muito grande. Mas ele servindo aqueles pratão de macarrão para esses jovens, os pratão, sabe, gente, derramando macarrão, mas isso a gente deixa para lá, né? Aquele homem, eita, salto fino. Aquele homem, aquele rapaz servia com alegria no coração. E ele no final falou, volta de novo, gente, vem de novo, foi bom demais vocês aqui, cansado, morto de tanto trabalhar. Mas a alegria dele era contagiante. Não só eu percebi isso, mas todo mundo percebeu. Então, não faz as coisas para o Senhor de cara amarrada, não. Como se você estivesse amarrado, sendo obrigado, sabe? Não faz isso não, sabe por quê? Não vai ser aceito. Você não vai ser aceito por Deus. O seu sacrifício, o seu trabalho vai ser totalmente em vão. Então, é melhor que não faça. Deus espera que sirvamos Ele com dedicação, não por obrigação. Todo dom é uma responsabilidade de Deus. Não faça com murmuração. O texto diz, como para o Senhor e não para homens. E ainda um segundo comprometimento. É o comprometimento com os sonhos de Deus, sob a vontade de Deus, os sonhos do nosso coração. Irmãos, a Bíblia nunca condenou e não condena nós sonharmos. Nós precisamos, sim, sonhar os sonhos que Deus tem para nós. Sonhar os sonhos que Deus tem para nós. Muitas vezes o sonho que está no nosso coração não condiz com os planos que Ele tem a nosso respeito. E a Bíblia é clara em dizer, o Senhor diz, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, diz o Senhor. Nós precisamos sonhar, irmãos. Pessoas bem-sucedidas são aquelas que sonham, mas que sonham os sonhos de Deus. Os sonhos são seus, estão no seu coração. Entrega eles para o Senhor. Pergunta, Deus, está no seu coração para mim? Eu queria tanto que esse sonho se realizasse. É um sonho material, é uma casa, é um terreno, é uma chácara, é um carro, é um celular. O que é o seu sonho hoje? Coloca ele diante do Senhor e pergunta, é bênção para a minha vida? Será bênção para a minha vida? Precisamos ter comprometimento com os nossos sonhos. O homem mais pobre não é aquele que não tem dinheiro. Achei interessante isso daqui. Mas é aquele que não tem um sonho dado por Deus. Pessoas que andam assim, ó. Sem perspectiva da vida. Sem sonhar, em nenhum âmbito da vida, não sonham no natural, no material, no emocional, no financeiro, não sonham nada. O homem pobre mesmo não é aquele que não tem dinheiro, é aquele que não sonha os sonhos de Deus para ele. E nós precisamos nos comprometer com isso. Pior que não alcançar um sonho, meus queridos, é não ter um sonho para sonhar. Seja qual for este sonho. A gente fala tanto, né? O ano está acabando, começando o outro. Presta atenção. Eu sei que tem isso daqui com muitos de vocês.
Alguns de forma bem evidente, outros a gente não sabe, mas eu sei que tem. Pessoas que talvez começam, né, a série Shekinah e estão pensando assim, mas será? Está tudo tão ruim. Que dia, irmãos, que na nossa série Shekinah do ano passado, eu sonhei, eu planejei, eu pensei que 25 dias, nos primeiros, né, logo após os 25 primeiros dias do ano de 2005, eu viveria um dos piores pesadelos da minha vida, como eu vivi. Irmãos aqui, como a família da irmã Eva, que dia na vida que na série Shekinah de 2024 sonhavam na vida que passariam pelo que passaram um dia desses. Pessoas aqui que jamais sonharam passar por enfermidades tão terríveis como têm passado. Mas por causa disso nós não vamos sonhar? Por causa disso, nós não vamos projetar em fé o nosso ano de 2026? Nós vamos entregar os pontos e vamos morrer antes da hora? Não! Nós precisamos sonhar os sonhos de Deus. Aquilo que é de Deus compete a Deus. Deus é Deus em toda e qualquer circunstância. Mas o servo de Deus precisa sonhar. Ele precisa ter comprometimento com seus sonhos. Ele precisa, sim, firmar para o ano que se inicia esses quatro compromissos inabaláveis. Compromisso com Deus, compromisso com a família, compromisso com a família espiritual e compromisso consigo mesmo, com seu ministério, com seus sonhos, com aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. E nós partimos então para as nossas considerações finais. Como é que... bom, pensei que para mim não ia ter. Vamos então, irmãos, para as nossas considerações finais. Colossenses 3, 23 nos mostra que compromisso não é um sentimento. Presta atenção nisso aqui. É para mexer conosco. Eu não preciso eu senti nessa noite, eu me arrepiei nessa noite, que eu tenho que fazer esse compromisso para 2026. Irmãos, não é sentimento, não se trata de sentimento, se trata de decisão. Eu decido me comprometer mais com Deus. Eu decido me comprometer mais com a minha família. Eu decido me comprometer mais com a minha igreja. Eu decido me comprometer mais comigo mesmo e com os sonhos que Deus tem a meu respeito. Eu não preciso sentir. Eu não preciso rodar, sapatear e falar em línguas. É decisão, é racional, é mente. Do contrário, viveremos 2026 na mesmice que vivemos até aqui e não terá crescimento, coisa nenhuma. Quem se entrega pela metade nunca verá a plenitude do que Deus pode fazer. O maior elemento de uma vida sem compromisso, irmãos, é descobrir tarde demais que nunca viveu de verdade. E aqui eu me lembrei da irmã Greci. Ela dizia já seus 90 anos para frente, sabe o que ela falava? Já falou várias vezes para mim. Minha filha, por que eu não conheci Jesus na minha mocidade? Porque eu não conheci Jesus com vigor e com saúde para fazer a obra dele, para caminhar para a igreja, para cantar, para pregar a palavra de Deus. Porque eu não conheci Jesus lá atrás, teria sido tão lindo, tão maravilhoso, eu me daria muito mais a ele. Aí ela falava, mas agora eu já sou um maracujazinho murcho. Mas a senhora ainda tem muito que dar para o Senhor. Dê o melhor da sua velhice, irmã Greci, e isso ela fez até os 96 anos de idade. Então eu digo para você, dê o seu melhor. Não espere descobrir tarde demais
que você não fez o que poderia fazer. Hoje é o dia. Fica de pé nesse momento, pensando nisso que eu estou falando. Hoje é o dia. Hoje é o dia de alinhar prioridades, renovar alianças e assumir compromissos inabaláveis com Deus, com a sua família espiritual, com a igreja e com o propósito que Deus confiou a você. Então você verá aquilo que Deus poderá fazer por meio de alguém que é completamente entregue a Ele. Moody diz: o mundo ainda está para ver. O mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer através de um homem, através de uma mulher, através de um jovem, através de uma criança, entregue e compromissado inabalavelmente com o Senhor. Feche os seus olhos e ore nesse momento. Pergunte ao Senhor aí. Você está analisando a sua vida agora e você vai saber por que orar. Qual desses compromissos, com qual dessas áreas, desses segmentos, eu preciso estar firmando esse compromisso, Senhor? É contigo? Eu tenho sido relapso com o Senhor? Eu tenho sido mais ou menos no nosso relacionamento, eu e Deus? Eu preciso firmar este compromisso inabalável com a minha família? Eu tenho sido péssimo como família? Quer seja péssimo pai, mãe, filho, não sei como tem sido. Eu preciso firmar um compromisso inabalável com o matrimônio, como filho, como pai. Eu preciso, Jesus me ajuda. Será que eu preciso rever os meus conceitos em relação ao meu compromisso com a minha família espiritual? Me ajuda, Senhor. Eu tenho me afastado, eu tenho estado distante, eu tenho dado prioridade para tudo na minha vida e tenho deixado a obra do Senhor para a última instância. Me ajude a entender que isso também é prioridade na minha vida. Ou eu preciso me comprometer mais comigo mesmo, ou eu preciso levantar a minha cabeça e dizer: Senhor, eu tenho sonhos e eu quero sonhar os sonhos que o Senhor tem para mim. Tira todo o desânimo, tudo aquilo que já passou pela minha vida, todos os traumas, todas as dores. Eu preciso ser curada e entrar um ano de 2026, ó Deus, determinada, compromissado a sonhar os sonhos que o Senhor tem para mim. Por mais que hoje eu não entenda nada e por mais que hoje tudo pareça difícil, eu preciso me levantar em compromissos inabaláveis. Me ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Deus abençoe a sua vida. Vamos para casa com essa primeira palavra e vamos colocar em ordem os compromissos que nós precisamos fazer de forma inabalável. Não é de acordo com a circunstância, mas com uma determinação racional do seu coração. Amém?